Povo de Deus, a paz do Senhor, Thales Vilas aqui, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. E estamos em mais um De Olho no Texto, um quadro aqui do canal, onde você sugere um texto bíblico que você tem muita vontade de pregar e eu forneço um estudo bíblico completo sobre ele para facilitar a sua vida. E o texto desse vídeo é João capítulo 2, versículo 1 ao 11, que trata a respeito da água transformada em vinho, o primeiro milagre de Jesus. Um texto muito conhecido e eu creio que você vai aprender bastante aqui na aula de hoje. Já gostou do tema e da proposta desse vídeo? Deixa o seu gostei aqui embaixo e verifica aí a sua inscrição. Caso você não seja um inscrito, já se inscreve, é gratuito e vem fazer parte dessa comunidade de apaixonados pela palavra de Deus. E fica comigo até o final desse vídeo. E antes de irmos aqui para a tela do meu computador, para analisarmos o texto, me diz você, qual é o texto que você tem muita vontade de se aprofundar nele, principalmente para pregar? Deixa para mim nos comentários aqui e o texto que você sugerir pode ser o tema do próximo De Olho no Texto. Ok? Sem mais demoras então, bora para a tela do meu computador. Bem, já estamos aqui então, aonde nós veremos, conforme eu disse a você, sobre a água transformada em vinho. Episódio esse relatado em João capítulo 2, do 1 ao 11. Certo? Vamos lá? Pegue aí papel, pegue caneta, porque você vai ter bastante informação boa aqui para aumentar seu conhecimento bíblico. Vamos lá. Mas antes eu tenho um convite muito especial aqui para fazer para você. Você conhece o meu curso Conheça a Bíblia de Gênesis a Apocalipse? Não? É um curso muito legal, muito bacana, onde nós vamos estudar junto a palavra de Deus, começando em Gênesis e caminhando até Apocalipse. Já somos uma turma aí de mais de 200 alunos e eu quero ter você como meu aluno também. Chegou a hora de você, obreiro, líder, pregador, missionária, missionário, se aprofundar na palavra de Deus. Você precisa estar afiado na palavra e para isso você precisa estudá-la. Então vem estudar comigo. Eu quero te ensinar, te pegar pela mão e te ensinar passo a passo, capítulo por capítulo da Bíblia, para que você a conheça de capa a capa. Ficou interessado? Vai aqui no primeiro link que está na descrição ou no primeiro link do comentário fixado. Vai lá e faça a sua inscrição e vem fazer parte dessa turma abençoada que tem aprendido a palavra de Deus dia após dia. Certo? Então vamos lá. Estou esperando você, hein, dentro da área de alunos. Vamos começar? João, capítulo de número 2, versículo 1 e 2 fala para nós assim. 3 dias depois do que, Thales? Isso daí você vai entender quando você ler o capítulo 1 do Evangelho de João. 3 dias depois do chamado de Natanael, um dos discípulos de Jesus, a quem ele chamou, a quem ele conheceu, no capítulo anterior, ali por volta do versículo 49. Tá? Então, 3 dias depois do chamado de Natanael, houve um casamento em Caná da Galileia. Alguns dizem que esse casamento aconteceu num sábado. Tá? Aconteceu num sábado. Houve um casamento em Caná da Galileia. Vou te mostrar no mapa aonde se localizava, tá bom? Para você ter um conhecimento bem completo aqui. E a mãe de Jesus, quem era a mãe de Jesus mesmo? Maria. Estava ali. Ali aonde? No casamento. Ela foi convidada e junto com ela foram convidados o seu filho Jesus e 6 de seus discípulos. Nessa época, Jesus ainda não tinha todo o colégio apostólico formado. Nesse episódio aqui não são os 12 discípulos, são apenas 6. Os outros 6 ainda vão ser acrescentados ao ministério de Jesus, certo? Então, estavam a mãe de Jesus nesse casamento, Jesus e mais 6 de seus discípulos, tá? Todos eles convidados para este casamento em Caná da Galileia. Jesus também foi convidado, acabei de falar para você, com seus discípulos para o casamento. É bem provável que esse convite feito a Jesus fosse por decorrência do convite feito a Maria, porque Jesus ainda não havia realizado milagres, não era conhecido como um mestre em Israel, tá? Então ele era desconhecido ainda. Então ele foi na aba da mãe, se assim podemos dizer, ok? E aqui eu trouxe um mapa para você da Palestina,
para vocês localizar onde ficava Caná da Galileia. Galileia ficava aqui ao norte, tá? E Caná era uma das cidades dessa região da Galileia, ó, a Caná aqui. Era aqui que aconteceu o casamento, bem ao norte ali de Israel, certo? Deu para você localizar bem aqui onde fica Caná da Galileia? Então, tendo localizado, vamos lá. O versículo 3 de João capítulo 2 fala assim: tendo acabado o vinho, e deixa eu destacar algo para você aqui, preste atenção. Acabar o vinho em um casamento era uma verdadeira tragédia, era algo impensável para todo judeu que se prezasse. Se você não sabia, os casamentos na época bíblica, um casamento judaico durava 7 dias. Lembra do casamento de Sansão? Lembra do casamento de Jacó? Duraram 7 dias. Então esse casamento também durou 7 dias. E de repente, penso eu, no meio da festa, chega a notícia para Maria, para a mãe de Jesus, é bem provável que ela fosse uma das ajudantes ali, de que o vinho havia acabado. E vinho na Bíblia é símbolo de alegria. Então aqui nós temos uma mensagem espiritual dentro deste episódio histórico. Quando a alegria do seu casamento acabar, quando a alegria da sua família acabar, quando a alegria do seu ministério acabar, chame Jesus para dentro do seu casamento, para dentro do seu lar, para dentro do seu ministério. Ele é poderoso para trazer a alegria de volta. Certo? Então aqui aconteceu essa tragédia. Tá todo mundo lá na festa de casamento, se alegrando com os noivos e de repente acaba o vinho. Olha que vergonha. A mesma coisa que você está ali numa recepção de um casamento, na festa de um casamento e acabar o salgadinho e acabar o refrigerante. Já pensou que vergonha para os noivos? Foi isso que aconteceu. E a mãe de Jesus lhe disse. A mãe de Jesus sabia que seu filho tinha algo de especial. Sabia que ele era um enviado do próprio Deus, que ele era filho do Deus Altíssimo. E ela vai levar esse problema matrimonial dos noivos para o seu filho Jesus. Então é bem provável que Maria fosse bem conhecida dos noivos dessa festa de casamento. Então Maria lhe disse: eles não têm mais vinho. Levou o problema à pessoa certa. Ela poderia sair murmurando para os serventes da festa, para o organizador da festa, mas ela leva o problema à pessoa certa, que é Jesus. Versículo 4 fala para nós assim, que Jesus respondeu à sua mãe: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Em algumas versões, como a Almeida Revista e Corrigida, o texto, a fala de Jesus para Maria está assim: mulher, que tenho eu contigo? E aí muita gente fica meio cabreiro, sabe? Fica com a pulga atrás da orelha, pensando que Jesus está desrespeitando a sua mãe, mas na verdade não está. Essa maneira de chamar Maria, mulher, era uma maneira carinhosa, delicada de se tratar o sexo feminino na época de Jesus. Tá? E nós temos outros relatos em João de Jesus chamando a sua mãe de mulher, os anjos falando com as mulheres que foram à sepultura de Jesus, chamando uma delas de mulher. Então era uma maneira delicada, carinhosa e educada. Então Jesus não tratou sua mãe com desrespeito aqui, tá? E eu gosto da Nova Almeida atualizada porque olha só como ela traduziu. Porque a senhora, um pronome de tratamento, está me dizendo isso. Ainda não é chegada a minha hora. João explora muito essa questão da hora. Jesus sempre andou de acordo com a agenda do Pai. Nunca fez algo adiantado e nem atrasado. Sempre na hora certa. E assim deve ser a nossa vida. Devemos andar sempre no centro da vontade de Deus, fazendo tudo dentro da hora e do momento que Ele estipular para nós. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Não é isso que diz para nós Eclesiastes 3:1? E Jesus diz: ainda não é chegada a minha hora. E no Evangelho de João ele fala muito isso, ele se importa muito com essa questão da hora de ele fazer a vontade do Pai. Versículo 5, então ela, Maria, falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Maria confiava no seu filho.
seja pelo sim ou seja pelo não, ela fala para os serventes: sigam as instruções dele. E esse é um princípio para a nossa vida cristã, fazer tudo o que Jesus nos ordena. E aonde está o que Jesus nos ordena? Na sua palavra. Versículo 6 conta para nós: estavam ali 6 potes de pedra. Em algumas versões, 6 talhas de pedra, grandes recipientes, que os judeus usavam para as purificações, para se banhar, para os seus rituais diários. E em cada um cabiam cerca de 100 litros. Diz para nós João 2,6, que havia ali na festa essas talhas usadas para abastecer a água que os judeus se lavavam. João 2,7 fala para nós: Jesus lhes disse para os serventes: encham de água esses potes. Esses potes estavam vazios, mas Jesus manda que os enchesse. E eles encheram totalmente. Eu acho interessante isso porque não é dito para nós aqui que os serventes questionam Jesus. O senhor tá ficando doido? Eu vou encher de água para quê? Vai todo mundo tomar banho aqui? Não, eles simplesmente obedecem a Jesus e mesmo sem entender, enchem de água. Tem muitas situações na nossa vida que Jesus vai apenas ordenar que a gente pregue, que a gente cumpra nosso ministério, que a gente fale, que a gente fique parado, que a gente avance. E a gente não vai entender nada, mas não precisamos entender, precisamos confiar. Ainda que você não entenda, confie e obedeça. Jesus sabe o que está fazendo. João 2,8 diz para nós: então lhes disse, depois que encheram de água, Jesus fala assim: agora tirem um pouco. Eles não levaram os 100 litros para a festa. Jesus falou: tirem um pouco e levem ao responsável pela festa, ao mestre-sala, ao cerimonialista. E eles o fizeram. Olha só, eles não apenas obedeceram Jesus ao encher as talhas de água, como agora eles não questionam: o senhor está ficando doido? Vamos levar água para o mestre-sala? Não. Eles simplesmente tiram e levam. E olha que Jesus era um desconhecido nessa época, mas eles obedecem Jesus. Jesus mandou encher, eu encho. Jesus mandou levar, ainda que na minha percepção eu esteja levando água, mas eu vou levar em obediência a Ele. E eles não sabiam, mas estava acontecendo toda uma transformação química naquela água e chegaria como vinho no mestre-sala. Que maravilha! Nosso Jesus trabalha assim. João capítulo 2, versículo 9 e 10, quando o responsável pela festa, o mestre-sala, o cerimonialista, provou a água transformada em vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, fez o contrário. Guardou o melhor vinho até agora. O mestre-sala não sabia de nada, mas quando ele prova, ele fala assim: eu não acredito, todo mundo costuma colocar primeiro o vinho bom, depois que todo mundo já encheu a cara, coloca o vinho inferior, mas você guardou o melhor até agora. Sabe o que isso significa? Jesus sempre faz o melhor por aqueles que confiam nele. Jesus sempre faz o melhor por aqueles que têm fé em seu poder. Ele nunca traz algo inferior, sempre traz algo de alta qualidade. Versículo 11, assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. O milagre aqui é chamado de sinal, porque aponta para algo acima dele, apontava para a divindade de Cristo. E olha só, o início, o primeiro dos milagres de Jesus foi aonde? Caná da Galileia. Foi aqui o início dos seus milagres. Ele manifestou a sua glória, esse milagre foi uma manifestação da glória de Cristo, e os seus discípulos creram nele, tiveram a fé fortalecida na pessoa de Jesus. Certo? Deu para você entender? Texto riquíssimo. O que a gente pode aprender de lições práticas nesse texto? Primeiro, convidar Jesus para dentro dos nossos projetos, convidar Jesus para dentro dos nossos projetos faz toda a diferença. Pensa se Jesus não tivesse sido convidado. Quem é que ia suprir a necessidade do vinho? Não ia ter ninguém. Segundo, mesmo na companhia de Jesus, somos surpreendidos com a falta da alegria.
Muitas vezes Jesus está no nosso barco, servimos a Jesus, mas somos surpreendidos pela tristeza, pelo luto, pela enfermidade, por um momento difícil. Terceiro, leve para Jesus suas necessidades. Só Ele pode trazer a alegria de volta. Essas mensagens práticas você pode destacar quando você estiver pregando em João capítulo 2, do 1 ao 11. Certo? Deu para você entender? Espero que esse texto tenha abençoado a sua vida. Olha só, antes de concluir esse vídeo, matricule-se no meu curso, Entenda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Venha estudar a Bíblia de capa a capa comigo e aprender e se aprofundar e mergulhar nas riquezas da palavra de Deus. Você novo convertido, obreiro, líder, pastor, missionário, diácono, presbítero, clica aqui, ó, primeiro link da descrição ou primeiro link do comentário fixado, faça a sua matrícula, tô te esperando dentro da área de alunos. Muito obrigado pela sua companhia aqui nesse vídeo. Se você gostou, deixa seu gostei, se inscreva aqui no canal e para você continuar aprendendo da palavra de Deus, vou deixar aqui para você, ó, outro estudo bíblico muito, mas muito interessante, tá? Jesus acalma a tempestade. Vai para esse texto aqui, claro, depois de se matricular no meu curso. Deus abençoe a sua vida e um forte abraço. Tchau!